Pronto, pessoal, estamos aqui ao vivo, bora lá. Boa tarde a todos. Vamos hoje fazer a apresentação do Quantum de uma maneira bem simples e operacional. Na verdade, a gente não vai explicar como ele funciona, mas vamos explicar como vocês podem usar a ferramenta. Agora a gente está com uma ferramenta, está ao vivo, né? Nesse momento. Aqui a gente tem, de forma bem simples, tá? O ranking. Esse é o quadro principal que a gente vai trabalhar em termos de portfólio e de abertura nos momentos. Quando ele funciona melhor? Na abertura de Tóquio, na abertura de Londres e na abertura de Nova York. Os momentos de abertura, não preciso nem dizer para vocês, vocês já sabem, que são os momentos onde a gente pega os movimentos. Então, agora, esse euro aqui, como você está vendo, ele está ranqueado, ele está pegando a abertura de Nova York. Tá? Mas vamos voltar para explicar sobre o quanto. Aqui, na hora que ele ranqueou, eu abri aqui para a gente estudar, ó, tá 450. Isso tem 5 minutos, tá? Que eu abri. Na hora que eu comecei a preparar a aula para vocês aqui, tá? Ela é muito bacana. Vamos lá. O que significa esse 1, 2, 3? 1, 2, 3, tá? É a moeda mais configurada para a gente operar agora em Nova York, tá? Essa aqui é a segunda com a maior intensidade. Lembra, gente, que estamos falando de intensidade, tá? A mesma linguagem de todo o treinamento de TA. Intensidade. Tá. Esse aqui, dólar, buy, strong. O que a gente está falando aqui? De intensidade. Então, o euro está com uma grande intensidade para compra, por isso que ele está ranqueado, o score está alto. O CHF, ele está com uma grande intensidade, ou seja, ele é o segundo colocado em termos de intensidade para fraqueza. E o dólar? O dólar é o terceiro colocado das 8 paridades para compra. Tá? É o terceiro em intensidade. Se a gente fosse obrigado a abrir tudo, o que a gente abriria aqui? Um portfólio do euro para a força, como eu abri, um portfólio do CHF para a fraqueza e um portfólio do dólar para a força. Não quero abrir portfólio, então você vai abrir euro, CHF, X1, um contra o outro. E vai abrir dólar contra o CHF. Você vai usar os mais fortes contra os mais fracos. Você vai ter 2 X1 aqui, você vai abrir duas ordens. Estou fazendo isso muito, eu e o Rodrigo, e está funcionando muito, muito, muito bem. Tá? Esses são posicionamentos para o dia todo, para portfólio. Normalmente 4 horas até 8. Bem, vamos lá. Cara, aqui a gente tem das melhores confirmações possíveis, que é entrada confirmada, oportunidade de entrar. Quando isso aqui aparece, entra na oportunidade. Vai ter aqui o snip, tá? Quando ele aparece o snip, ele não aparece, ele aparece desse jeito e ele aparece verde. Quando ele aparece verde, esse KZI está alto e aqui entra essa configuração, seria o melhor cenário em termos de oportunidade de operação. Tá? Ah, Mari, então quer dizer que se não tiver tudo isso, não pode entrar? Então, é uma decisão do trader, né? Às vezes não está confirmado aqui, tem nada confirmado. Às vezes, ó, o snip apareceu. Não tem o snip, não tem nada, mas está só ranqueado. O que eu faço? O que o Rodrigo faz? O que a gente faz? A gente entra com lotes menores, com lotes proporcionais à nossa limitação de enxergar o que está acontecendo no mercado. Se o Quantum está me dando uma leitura de que é aqui, ó, para eu monitorar, então não está na hora de eu entrar. Monitorar, não está na hora de eu entrar. Esse trade on aqui está dizendo que o meu trade do euro está valendo. Essa entrada confirmada está valendo.
Aqui, se eu tivesse entrado no CHF, já é para manter. Vai aparecer aqui também exit. Aí, meu amigo, sai fora que vai reverter. Isso acontece horas depois. Então, o que a gente tem experienciado, eu e o Rodrigo, nesses meses de operação e tal, de construção, tudo. É, Isso aqui é uma bússola, na verdade não é mais uma bússola, já é um GPS, né, totalmente digital. Ele coleta dados, direto de um fixo API, pago, é privado. Ele roda em servidor próprio nosso. A gente conseguiu, depois de 15 anos, gente, chegar nesse patamar. Então, a gente não depende de corretora mais, a gente lê os dados do mercado. Então, isso nos dá uma tranquilidade de entrar sem medo das manipulações e das sujeiras que 99,9% das corretoras fazem. Elas inflam score, elas inflam os preços e depois elas fazem tudo aquela manipulação que vocês sabem, tá? Então, dito isso, o que pode acontecer? Muitas vezes o Quantum pode estar lendo uma oportunidade, né? E ainda não está configurada, nos feeds das corretoras, inclusive no CSM. Ah, Mário, então beleza, você está dizendo que o CSM não funciona mais. Queridos, ele funciona e vai continuar funcionando, tudo exatamente igual. Porém, hoje tem uma capacidade de ler por dentro do mercado. Então, o que a gente consegue é antecipar alguns movimentos e fazer aproveitar, né, as oportunidades que o mercado dá de uma maneira muito mais tranquila. Cara, hoje a gente abre e fica bem tranquilo em relação ao que a gente está vendo do mercado. Todos esses outros parâmetros aqui são complementares, tá? Eu falei para vocês do principal, que eu acho que é o que a gente tem que ter em mente agora para começar a usar. Todos vocês vão usar para ajudar a criticar, para ajudar a abrir portfólios mesmo, para a gente confirmar a eficácia dele, né, continuar confirmando, na verdade, fazer como se fosse uma prova de mercado. Posteriormente, nós vamos trazer uma oferta para os alunos, que vocês, a princípio, não vão pagar, a princípio, não vão pagar antes de ter resultado. Eu e o Rodrigo estamos tendo esse carinho com vocês. E depois, obviamente, cara, tudo isso que a gente montou tem um custo operacional alto e, assim, numa boa, não deixa de ser uma ferramenta de fazer recursos, então vai ser cobrado uma taxa, cara, que é, assim, proporcionalmente ao resultado que entrega, chega a ser uma piada. Já te digo para vocês agora, de imediato, isso é uma ferramenta que estará disponível para os alunos, para o público em geral, por 1 ano, no máximo 2 talvez, ela não é uma ferramenta permanente. O GTA está em constante atualização e evolução, e é muito provável que daqui a 1 ano ou 2 a gente evolua para outras coisas. A única coisa que a gente pode garantir para vocês é que ninguém fica para trás. Ninguém que está perto da gente vai se sentir abandonado nunca, jamais. Nós nunca abandonaremos quem está perto de nós. Porém, isso não é uma ferramenta permanente. Outro detalhe muito importante: não será permitido o uso comercial dessa ferramenta. Ela é uso pessoal de vocês. Todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode ganhar dinheiro, ficar rico, milionário, é o que a gente quer. Porém, o uso comercial é vedado. Se a gente, obviamente, tiver o conhecimento de que estão usando de forma comercial, será simplesmente deslogado o usuário. Mas eu sei que isso não vai acontecer aqui. Qual é a proposta? Deseja usar de forma comercial, não tem problema. Chama o Rodrigo, me chama, que a gente vai tratar de forma individualizada. Não tem problema nenhum. Nós somos bons de trabalhar em conjunto, somos bons de negócio, mas a gente não quer ser usado. Nós queremos distribuir prosperidade, distribuir ferramentas, que todo mundo cresça, tal. Mas, cara, se vocês querem eventualmente usar comercialmente, chama a gente, vamos fazer uma parceria e vamos juntos. Todo mundo crescendo junto é bom para todos nós. Bem, voltando à parte operacional do Quantum, que a gente quer que vocês fiquem fera neles,
eu peguei um exemplo aqui e vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Isso são telas, tá? Vamos lá. Não, é esse aqui. H1 antes. Vamos lá. Uns dias atrás, a gente pode ver aqui, ó, dia 31/3, apareceu essa confirmação para gente, tá? NZD Cell Strong, tudo confirmado, um snip amarelo, aqui ó, ok, o KZI ó, até alto, 0.9, trade on. Confirmou, entra. Putz, grila, entra como, gente? Pelo amor de Deus, olha o CSM como tava. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Pô, entra, né? O quanto tá falando para entrar, bora entrar. Porque a gente já falamos para vocês, nós estamos numa fase beta, eu já tenho bastante confiança nele, porque eu já estou usando há bastante tempo, o Rodrigo também. A gente já está em conta real, mas ainda com ordens menores, tá? Pelo amor de Deus, gente. Ele está muito bom, mas a gente ainda está se declarando beta, ainda, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Esse foi o cenário, deu essa confirmação, primeiro do ranking, e o CSM estava nesse formato. Deixa eu ver como é que estava o H4. Caramba, gente. Eu sou meio enroladinho aqui, mas a gente chega lá. Engraçado, eu tô sem o H4 antes. É uma pena. O H4 tava para força também, tá, gente? Então, o H4 é esse aqui, só que, infelizmente, aqui, ó, o H4 tava aqui. Eu tenho essa imagem, mas não tá disponível para vocês agora. Mas vamos lá. Então, isso aqui era o M5 antes. Olha só que loucura, gente. O M5 decolando. E M15 decolando, vocês estão vendo? O M30 até que estava beleza, derretendo, e o Quantum dizendo que era fraqueza. Vamos lá. Isso é o H1 depois. Caramba, poxa. Hoje eu tô meio enrolado com esse meu pincel. Vamos lá. Olha que loucura, pessoal. H1 antes, H1 depois. Olha só, presta atenção. H1 antes, aí deu o sinal no Quantum, o H1 depois. Tá. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O CSM errou? Não, ele não errou. Ele erra? Não, ele não erra. Tá, mas olha quantas horas a gente pegou antes esse sinal. Olha isso. Pessoal, francamente, muito difícil a gente entrar nessa fraqueza com H1 desse jeito. Beleza? Eu tirei também o D1, o H4 após. Você vê que ele vinha e derreteu. Tá? Isso aqui ele saiu com, cara, esse portfólio foi fera, tá? Pessoal, H4 embaixo, construído para força. A gente entraria nessa fraqueza? Não. O CSM errou? Não, o CSM não errou. Só que assim, com o nosso nível de leitura, nós estaremos dormindo quando essa configuração do CSM se apresentasse. O CSM não errou. Ele só não mostrou para gente com a possibilidade da gente para a gente ter tempo de entrar nessa oportunidade. Esse aqui eu entrei e fui dormir. Aqui. Cadê o D1? Esse aqui era o M15. O M15 estava dessa forma, gente. M30. Cadê? Deixa eu mostrar D1 para vocês. Cadê o D1? Engraçado. Ah, o D1, tá aqui, gente. Tá aqui o D1. O que acontece? O D1, ele tava para força.
Alguém está com o microfone aberto aí, pelo amor de Deus, galera. Fecha o microfone aí, só abre o microfone quando for para falar mesmo. Aí eu paro a aula e converso com vocês. O D1 estava para força. E aí, durante o dia, como a gente sabe, ele foi para fraqueza. Mário, CSM errou? Não, ele não errou. Então, o que a gente diz é o seguinte: o Quantum, como ele usa motores diferentes, é força da moeda, porém, ele usa uma capacidade analítica totalmente diferente, totalmente não, mas ele é diferente, ele consegue enxergar o mercado de uma maneira mais abrangente. Destaques que a gente. Isso aqui foi hoje, tá? Foi ontem, ontem, na verdade. Ontem a gente teve o CHF, o CAD e o NZD. Os três acertou perfeitamente. Isso aqui foi ontem, todo mundo viu. O Alexandre pegou, eu peguei, o Rodrigo pegou, todo mundo pegou, e quem quis pegou. Acho que o pessoal do. Mesmo sem saber como usar, pegaram, porque, cara, não tem muito mistério, né? Tá aqui, entrada confirmada, entra, não tem nem muito o que dizer, né? Mas, em suma, fato principal, o ranqueamento das moedas e os snips. Isso é o principal. Depois, o Rodrigo vai melhorar essa apresentação, vai melhorar assim, vai deixá-la mais palatável, assim, para torná-la até mais óbvia do que ela já está. Apesar de que a gente já acha que está bem óbvio, entendeu? O pessoal, mesmo sem nem ter tido aula ainda, já pegou e já acertou. Mas a gente vai transformar isso numa coisa assim mais simples ainda. Porém, o básico vocês têm que entender para poder. Deixa eu voltar aqui para o ao vivo. Para o ao vivo, cadê você? Tá aqui. O que vocês têm que entender, de forma básica, é isso. O ranqueamento aqui mostra para o momento. E quando vocês vão entrar? Nas aberturas de mercado. Quanto tempo depois? Ô, pessoal, é o de sempre, né? Que 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, espera abrir Tóquio. Na segunda-feira, terça-feira, cara, não estava muito legal, não estava muito confirmado. Isso aqui estava tudo apagado, sem entrada confirmada, sem nada. Mesmo assim, eu fui e entrei e ele acertou os três também. Porém, aqui está o negócio. Aí eu entrei com um lote mais baixo ainda. Gente, não vamos ser bobo, né, cara? Isso aqui não é uma bola de cristal, é uma puta ferramenta institucional. Tá nível 4.5 de 5. Para você ter ideia, o CSM é uma ferramenta nível 0. Então, mas é ótima. É claro que é ótima, era o que a gente tem, era o que a gente tinha, é o que a gente vai usar. Então vamos fazer o melhor com o que a gente tem. Isso é excelência. Só que assim, nós não podemos ficar parados. Eu e o Rodrigo já estamos nisso há 15 anos. Então, a gente está fazendo evoluções e a gente está trazendo essas evoluções para quem está perto da gente. E quem desejar continuar perto da gente, vai tendo acesso a tudo que a gente conquistar. Entende? Basicamente, eu creio que vocês vão pegando intimidade com essa ferramenta, que na verdade é um puta sistema que vai. É uma, é uma máquina de ler. E uma outra coisa muito importante que eu gostaria de destacar, o Rodrigo trabalhou muito em cima disso, que é o seguinte: como esse sistema não tem indicador, ele não é indicador, ele não lê linha, tá? Aí, o que a gente tinha uma grande dificuldade de explicar para os alunos a descorrelação do time frame? Mário, mas dá para ler? Dá, sempre deu. A gente sempre operou o CSM e vocês também com H4 descorrelacionado, com descorrelação de D1, com descorrelação de H1. Só que assim, a descorrelação, vocês têm que entender que, na verdade, é uma maneira do CSM se repintar. Ele vai se adaptando. Então, os alunos que estão começando, que não tem tanta experiência, ou então que não está tão atento aos detalhes, às vezes perde uma oportunidade de operar, de entrar numa puta operação, por causa de uma descorrelação. Você fica com medo. Você pega o água 4 lá embaixo, construído para força, você vai ficar com medo de entrar, se você não tiver certeza absoluta do que você está fazendo. Então, o quantum, ele não tem descorrelação, tá? Nós não estamos prometendo infalibilidade, porque o mercado muda, o Trump fala. Então, o que acontece? A mudança de mercado, ela vai ser percebida, mas o quantum, ele até
faz uma previsão, mas ele não tem como adivinhar. Então, ele trata dados, ele não usa ticks históricos, ele usa movimentos reais de APIs e feeds reais de mercado. Então, é o que a gente pode quase chegar mais perto, assim, é o que eu já falei para vocês, a gente está 4,5 de nível institucional. Então, não existe ferramenta como essa para o varejo. Então, a gente está indo de forma muito discreta, muito tranquilos, a gente está disponibilizando para os alunos. Depois, provavelmente, daqui a um ano, a gente talvez faça alguma iniciativa para ajudar mais pessoas, mas já está previsto tirar e fazer uma descontinuidade desse tipo de abordagem com essa ferramenta. Então, o que a gente aconselha veementemente que vocês façam? Que a gente possa fazer a nossa prosperidade, né, o mais rápido possível, que vocês ganhem muita grana, que vocês façam tudo que for possível no mercado o quanto antes, para vocês se tornarem abastados e independentes financeiramente, para depois vocês irem conosco nas oportunidades que a gente vai abrindo. Ninguém fica para trás. Vocês escutaram? Então, a gente precisa que vocês também cresçam, tá? Tanto em mentalidade, quanto em frequência, quanto em capacidade financeira também. Porque assim, daqui a um ano, 2, a gente não vai estar abrindo oportunidade para 50, $100. Será uma coisa muito mais desafiadora. E eu espero que vocês, como nossos alunos, tenham a capacidade de crescer nesse período para acompanhar essa evolução do grupo GTA. Esse é o nosso maior desejo. Quem não desejar seguir nesse crescimento também não tem problema. Vão ser sempre nossos alunos, nossos queridos e tal, mas nós só podemos andar com quem deseja crescer, porque esse é o nosso sentimento, é o nosso desejo. Cara, a águia voa com a águia. Então, se a gente está avançando, todos têm que avançar. E todos que desejarem avançar jamais ficarão para trás. Ninguém fica para trás. Até quem reclama da gente, até os caras lá da comunidade gratuita, a gente nunca vai deixar eles abandonados. Claro que, obviamente, vocês, como nossos alunos, vão ter sempre a prioridade, tá? Em termos de oportunidade. Sempre as oportunidades vão ser primeiro para os nossos alunos, né? Pelo amor de Deus, né? Vocês sempre vão ser privilegiados, sempre vão ser prestigiados, sempre vão ser honrados, porque vocês estão com a gente, entre aspas, né, desde o início dessa trajetória do GTA. O GTA foi criado para isso. E nunca se esqueçam, pessoal, o que significa GTA? Great Trades Association, ou seja, Associação de Grandes Trades. Traders. Ou seja, vocês cresçam e ombreiem conosco. Eu e o Rodrigo estamos sempre abertos a receber parcerias, propostas, crescimento. A gente faz parceria com todo mundo. Todo mundo que tem capacidade chega, ninguém fica para trás. A gente sempre gera as oportunidades. Primeiro, vocês têm que aprender e se tornar profissionais. Primeiro, vocês têm que crescer. Primeiro, vocês têm que amadurecer como traders. Isso não é da noite para o dia, tá, pessoal? Isso leva tempo. Eu, por exemplo, sei lá, talvez tenha levado uns 5 anos para amadurecer, porque antes você acha que é tudo fácil, é tudo lindo, você ganha dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro no começo de forma muito ingênua, então depois você acaba entregando. Então, isso vem com amadurecimento com o tempo. Só de parceria eu e o Rodrigo a gente tem mais de 10 anos, então assim, as coisas não são da noite para o dia. Eu e o Rodrigo nunca deixamos de avançar, nós nunca deixamos de evoluir. Por quê? A gente aprende, corrige, avança, aprende, corrige, avança. Então, a gente está trazendo todas as novidades para vocês. A reunião está quase acabando, né? Então, eu vou concluir aqui. Acho que o Rodrigo vai mandar outro link, só para a gente fazer o fechamento e tirar dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Eu vou parar a gravação aqui e o Rodrigo vai mandar outro link para a gente poder fazer a conclusão dessa aula sintética, tá? Deixa eu ver se eu encerro aqui.